A Rainha Elizabeth II, rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, comemora seu aniversário 2 vezes por ano. Primeiro, ela faz isso no dia de seu aniversário verdadeiro, 21 de abril. E também comemora seu aniversário oficial todos os anos no segundo sábado de junho. Dessa forma, ela recebe presentes de aniversário em dobro. Não, na verdade não. A Rainha Elizabeth II não foi quem começou isso. Essa é uma tradição muito antiga, existe há mais de um século. Essa coisa de 2 aniversários começou em 1908, com o bisavô da rainha, Eduardo VII. O aniversário da monarca é um grande evento para todo o país. Então, eles queriam ter uma grande celebração. O primeiro desfile pela comemoração foi realizado em 1748, para que todos pudessem celebrar e honrar o governante. Jorge III, que se tornou rei em 1760, decidiu que o desfile chamado de Trooping the Colour deveria ser realizado todos os anos. Ele fez disso uma tradição que todo rei ou rainha da Grã-Bretanha seguiu desde então e até 1908. O então rei Eduardo VII tinha o seu verdadeiro aniversário em novembro. No Reino Unido, o clima em novembro não é tão amigável para celebrações, e na maioria das vezes, era muito desagradável no aniversário do rei Eduardo. Ainda assim, ele queria uma grande e bonita celebração, da qual todos pudessem desfrutar nas ruas. Então decidiu mudar o desfile para junho, quando é mais provável que o tempo esteja bom. A tradição continuou viva. Desde então, os monarcas britânicos passaram a ter um aniversário de verdade e um oficial em junho, com um grande desfile. Agora, é realizado no segundo sábado de junho. A rainha sempre participa pessoalmente. O desfile é enorme, com mais de 1.000 oficiais, 200 cavalos e 200 músicos participando. Outros membros da família real se juntam à rainha na varanda para assistir ao desfile e à Força Aérea Real sobrevoando. O desfile não é realizado apenas no Reino Unido, mas também em muitos outros países do Reino Unido da Comunidade das Nações, que é uma associação de 54 Estados-membros, agora independentes, quase todos os quais já foram territórios do Império Britânico. Todos esses países têm uma população total de 2,4 bilhões de pessoas. Alguns dos países membros são Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, África do Sul, Singapura e muitos países asiáticos e africanos. Eles formam uma associação liderada pela Rainha Elizabeth. Cada um dos países tem seu próprio governo, e a rainha não tem poder político real em nenhum lugar, assim como no Reino Unido. Seu papel como chefe de Estado é representativo, e ela é conhecida como governante cerimonial. Celebrações em sua homenagem são realizadas em muitos países do Reino da Comunidade das Nações. As datas do desfile podem variar. Em Gana, o desfile Trooping of the Colour acontece em 6 de março, que é o dia da independência de Gana. Em Singapura, o desfile é organizado todo dia 1º de julho. A Rainha Elizabeth II comemora seu verdadeiro aniversário de maneira privada com a sua família 2 meses antes da celebração oficial do segundo sábado de junho. Ainda assim, há uma saudação em sua homenagem em vários parques de Londres ao meio-dia de 21 de abril. A Rainha Elizabeth é a monarca com maior tempo de reinado da Grã-Bretanha entre todos os 61 reinados ao longo de 1.200 anos. Séculos atrás, a Grã-Bretanha era dividida em vários reinos, e cada um deles tinha seu próprio monarca. Os reinos da Inglaterra e da Escócia eram governados por um único monarca desde 1603. Em 1707, depois que os reinos da Inglaterra e da Escócia se fundiram, o reino da Grã-Bretanha se formou. Em 1801, o reino da Irlanda se juntou a ele. Em 1776, as colônias americanas decidiram oficialmente se separar do Reino Unido. Tem muitos detalhes nessa história, mas isso fica para outra vez. A Rainha Elizabeth II subiu ao trono em fevereiro de 1952 e já é rainha há 69 anos. A segunda monarca que reinou mais tempo foi sua tataravó, a Rainha Vitória, que reinou por 63 anos. Se você olhar para a árvore genealógica real, poderá ver que Elizabeth nem esperava que fosse se tornar rainha quando nasceu. Ela era a filha mais velha do segundo filho do então rei Jorge V. Eduardo VIII deveria se tornar o rei e então passar o trono para seus descendentes. Eduardo VIII se tornou o rei depois de seu pai, mas ficou menos de 1 ano. Ele abdicou, o que significa se demitir, para se casar com uma mulher divorciada, o que não era aceito naquela época. Então Jorge VI se tornou rei em 1936 e sua filha Elizabeth, aos 25 anos, se tornou princesa e futura rainha. Seu marido, o príncipe Philip, membro das famílias reais grega e dinamarquesa, era seu primo em 3º grau. Eles compartilhavam um parente em comum, a Rainha Vitória. Elizabeth é descendente do filho da Rainha Vitória, Eduardo VII.
enquanto o príncipe Philip é descendente de sua filha Alice. Philip e Elizabeth se conheceram no casamento de uma prima do príncipe Philip, a princesa Marina, quando a futura rainha tinha apenas 8 anos de idade. Eles se encontraram novamente 5 anos depois, em 1939, no Dartmouth Royal Naval College, onde Philip estava estudando. Naquela época, a jovem Elizabeth tinha 13 anos e Philip 18. A família de Elizabeth foi para a escola para visitá-lo. Eles fizeram uma viagem de iate e ele jogou cricket com a jovem princesa. Acredita-se que Elizabeth se apaixonou por ele naquela época. E eles mantiveram contato por vários anos, até o casamento em 1947, que durou quase 74 anos. Ela é Sua Majestade, a rainha para o mundo e para seus familiares, mas seu marido a chamava de Lilibet. Ela recebeu esse apelido na infância. Era assim que sua irmã mais nova, Margaret, a chamava porque ela não conseguia pronunciar Elizabeth. O marido da rainha foi a última pessoa a usar esse apelido. Para homenagear a rainha e o príncipe Philip, o príncipe Harry, neto da rainha, e sua esposa Meghan deram o nome Lilibet para sua filha no início deste ano. A rainha tem um hobby muito chique: corridas de pombos. Os participantes liberam seus pombos especialmente treinados, os quais precisam percorrer uma distância específica e voltar para casa. A distância que os pombos percorrem e o tempo que levam para fazê-lo é cuidadosamente medida. Em seguida é calculada a velocidade da viagem de cada pombo. O pombo mais rápido e seu dono são os vencedores. Não são quaisquer pombos que podem participar, apenas uma raça de pombos pode ser usada nesse esporte tão chique, chamada de Racing Hummer, tipo o que conhecemos por pombos-correios. A rainha Elizabeth possui cerca de 200 pombos de estimação que vivem em um loft em sua propriedade rural. A temporada de corridas é de abril a setembro, e durante esse período, os pássaros reais participam de uma corrida toda semana. Os pássaros da rainha venceram todas as principais corridas da Grã-Bretanha. Não posso dizer que isso é uma surpresa. A obsessão pela corrida dos pombos começou, na verdade, na Bélgica. Foi o rei da Bélgica que deu alguns pombos de presente a Eduardo II, bisavô da rainha, em 1886. Eduardo II ficou muito entusiasmado com o esporte, construiu uma casa para pombos, os criou e passou o hobby para seus descendentes, seu filho e neta. A rainha também tem um hobby mais comum: assistir à televisão. Ela adora apontar erros históricos e imprecisões em suas séries favoritas. Ela é muito boa nisso, percebendo os mínimos detalhes, como por exemplo, que as medalhas mostradas no programa são da era errada, ou que são usadas no lado errado do peito. A rainha também tem um diário secreto, onde escreve todos os seus pensamentos no final do dia. Todos os dias, não importa a hora ou onde ela esteja, ela mantém um diário desde os 15 anos de idade, o que significa 8 décadas de documentação e reflexão pessoal da rainha sobre tudo o que aconteceu no mundo e em sua família. Os diários são cuidadosamente guardados e ninguém jamais foi autorizado a dar uma olhada neles, exceto seu marido, o príncipe Philip. Talvez um dia possamos espiar algumas partes, mas nunca veremos tudo. A atriz-avó da rainha, a rainha Vitória, também mantinha um diário. Ela permitiu que fosse publicado, mas instruiu sua filha mais nova, a princesa Beatriz, a editar seus diários anteriormente e remover todos os tópicos sensíveis que poderiam ter aparecido em seus escritos. A princesa levou 30 anos para completar sua transcrição. Após isso, ela queimou os diários originais. As versões editadas foram publicadas e ainda estão disponíveis digitalmente. Há uma coisa que a rainha nunca vai a lugar nenhum sem: um cobertor de lã azul que ela realmente ama. Ele é mantido no carro para que ela possa cobrir as pernas se sentir frio. O que ela normalmente carrega consigo quando sai é a bolsa. Isso parece desnecessário, já que ela tem vários guardas a acompanhando o tempo todo. Eles podem carregar o que ela quiser, mas a bolsa tem um propósito muito particular: enviar mensagens para sua equipe. Normalmente a rainha carrega a bolsa na mão esquerda. Se de repente ela mudar para a direita, está sinalizando aos seus guardas que ela prefere terminar a conversa. Então os guardas têm que intervir e interromper a conversa dizendo, por exemplo, que alguém quer vê-la. Se enquanto janta, a rainha coloca sua bolsa na mesa, significa que ela quer terminar o jantar dentro de 5 minutos. Eu normalmente coloco meu pé na mesa para sinalizar o fim da refeição. Ei, funciona também.